Olá, eu sou a Tayana Conrad e começa agora mais um programa Alesp Cidadania. E hoje, para conversar aqui com a gente, eu trago a Laura Kim, ela que é presidenta da Associação Brasileira de Veganismo, e também a Silvana Andrade, presidenta da Agência de Notícias de Direitos dos Animais, o ANDA. E a gente vai conversar um pouquinho sobre o veganismo. A gente vai explicar então aí para quem está em casa, né, tudo que vocês precisam saber sobre o veganismo e, claro, os testes em animais. Sejam muito bem-vindas aqui ao Alesp Cidadania. Seja muito bem-vinda, Laura. Eu queria que você começasse já explicando um pouquinho, né? Você como presidenta aí da Associação Brasileira de Veganismo, queria que você já explicasse para quem está em casa algo que é muito fácil da gente confundir. Quando a pessoa é vegana ou vegetariana, já começa explicando isso para a gente, depois eu queria que você explicasse também o trabalho de vocês. Boa noite, Tayana, boa noite, Silvana, boa noite, público. Então, sim, tem um abismo, né, entre a definição de veganismo e de vegetarianismo. O vegetarianismo, ele engloba que a pessoa pode comer derivados de animais e tem as linhas de ovo-lacto-vegetariano, lacto-vegetariano e por aí vai, muitas vezes até por questões religiosas ou questões de saúde, né? E aí veio o veganismo, isso foi criado na Inglaterra, né? E o veganismo ele veio para colocar uma questão ética aí, né? Que não basta somente você deixar de consumir a carne para você tentar proteger os animais, se você se importa com eles. Tem todo um universo por trás disso, né? Que são os produtos que podem conter derivados animais, maquiagens, produtos de limpeza da casa que podem ter sido testados em animais, ou cada uma das matérias-primas também podem ter sido testadas. E mais ainda, roupas, vestuário, o seu trabalho. Então, o veganismo ele é mais que um estilo de vida, né? Já o vegetarianismo, ele pode ser por questões de saúde, por questões religiosas, como eu citei, né? Então, sim, tem uma enorme diferença entre essas duas definições, veganismo e o vegetarianismo. Tá certo. Seja muito bem-vinda também, Silvana Andrade, aí, que é presidenta da Agência de Notícias de Direitos Animais, né, o ANDA. Queria também que você começasse explicando um pouquinho o trabalho de vocês. A ANDA é a primeira agência do setor no mundo. Nós somos uma ONG e este ano completamos 13 anos. Então, a ideia da ANDA, quando a gente fundou, era trazer à sociedade, né, mais informações, responder aos questionamentos e também auxiliar a mídia tradicional em relação às matérias voltadas aos animais. Porque quando a ANDA surgiu, não se falava do animal na mídia. E quando se falava de uma forma mais... o animal chegou no zoológico, né? O zoológico ganhou um ursinho novo. Então, eram matérias sem consciência. A ANDA veio para revelar um pouco dos bastidores da realidade dos animais. Tá certo. Agora, Laura, vou passar também a palavra para você, que eu queria que você falasse um pouquinho, né, do veganismo. Existe aí um mito de que o veganismo é algo elitizado. Queria que você contasse para a gente por que é um mito, como eu já disse aí na minha pergunta. Então, o veganismo, na verdade, ele pode ser acessado, né, por pessoas de todas as classes sociais, de todas as faixas etárias, de todas as religiões. Isso é um mito mesmo, porque cultura, hoje em dia, está ao alcance dos nossos dedos, né? Internet, praticamente quase todas as pessoas têm acesso à internet e conhecimento, né? Então, você consegue ter. Isso realmente é um mito que o veganismo ele é para uma elite, né? Eu mesma, quando me tornei vegana em 2013, eu morava no bairro do Capão Redondo, no Jardim Ângela, aqui em São Paulo, né? Que é um bairro assim de classe paupérrima, né? E naquela época nem existia isso de certificação de produtos veganos, nada aqui no Brasil, e mesmo assim eu me tornei vegana. Então, quando a gente quer informação, quando a gente tem um coração sensível, a gente vai atrás do que a gente está procurando, né? Mas eu acho que talvez isso, Tayane, se deva ao fato de que as pessoas elas querem muito consumir comidas prontas, tudo pronto, e isso até se você come derivados animais, ainda se você for comprar tudo pronto, né, tudo entregue assim na sua mão,
vai acabar saindo um pouquinho mais caro, sim, do que se você procurar fazer suas receitas, preparar seus pratos em casa, né? E também tem outra questão que eu poderia concordar sobre o fato de economia de mercado. Por exemplo, se você produz, vamos dizer assim, vai 1 milhão de garrafas de um produto ali. Lógico, tendo uma saída maior, o preço sai menos. Agora, um produto vegano, você não vai produzir 1 milhão, você vai produzir bem menos. Produzir 1.000 quantidades, 10.000 quantidades no máximo. E se você tem uma fábrica só para produzir aquela quantidade, para o consumidor final, obviamente acaba saindo um pouquinho mais caro do que se fosse um produto mais popular, de maior alcance. Entendeu? Então, por causa disso, quando as pessoas acabam por comparar um produto específico, um exemplo, um shampoo vegano, que ele é vegano, ele é natural também, né? Não tem derivados de petróleo e etc., acaba saindo um pouquinho mais caro do que os produtos convencionais. Então, talvez venha daí o mito de que o veganismo ele apenas traz para as elites, para as classes mais altas. Mas a questão de vestuário, de alimentação, não. Isso daí é acessível para todos. Tá certo. Agora, Silvana, uma outra questão aqui para você, né? O veganismo e o vegetarianismo são aí meios efetivos, né, de preservar a vida dos animais, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso para o nosso telespectador. Exato. Antes de responder essa pergunta, eu gostaria de complementar o que bem falou a Laura. O que acontece é que há pouco incentivo para as indústrias de produção de produtos orgânicos e veganos. Então, esses produtos, em algum momento, podem estar mais caros do que outros, porque não há incentivo fiscal. Mas, como a Laura falou, hoje em dia eu consumo mais de 90% da minha alimentação não é industrializada, é natural. E com isso, além de termos mais saúde, né, a gente também economiza mais. Os produtos industrializados são sempre mais caros e, infelizmente, os veganos ainda não têm os incentivos fiscais que são tão necessários, assim como os orgânicos. Se bem que o orgânico também. Hoje, em alguns lugares daqui de São Paulo, a gente consegue comprar produto vegano, orgânico e sem glúten. Eu também não consumo glúten por uma questão de alergia, eu tenho uma intolerância um pouco maior, de formas mais baratas. Então, isso é um mito e não faz o menor sentido dizer que a alimentação vegana é uma alimentação de elite. Não, a alimentação vegana é uma alimentação para as pessoas com consciência, e isso faz uma diferença brutal para a saúde. É importante que a gente consuma também de forma vegana, orgânica, mas deixando para lá um pouquinho, né, dos junk foods. Então, que se consumirmos também como veganos, a gente vai ter os mesmos problemas que os onívoros. Mas, falando sobre a sua pergunta, de vegetariano e de vegano, o que isso impacta, se eu não me engano, foi isso que você me perguntou. Isso. É muito importante a alimentação vegana, mais ainda do que a alimentação vegetariana, ela tem um impacto não só na saúde, mas também na sustentabilidade do planeta. Porque a gente hoje sabe que para se produzir, por exemplo, 1 quilo de carne, você gasta em alguns lugares de 15 mil, em outros até 25 mil litros de água pura. Além disso, a pecuária é responsável só aqui no Brasil por 90% do desmatamento. Então, tudo que a gente tem visto, né, no mundo de devastação, e principalmente aqui no Brasil, se deve à pecuária extensiva. Isso eu não estou nem falando na questão ética, na questão dos animais, de todo o sofrimento, de toda a exploração e violência que essas indústrias produzem. É só para me ater à questão ambiental. Então, é importante que as pessoas se conscientizem, procurem informações sobre isso, os impactos que existem, não só no presente, mas principalmente no futuro. A gente está chegando no momento do ponto de inferência. Então, a Amazônia, daqui a mais ou menos 2 anos, se nada for feito,
Alguns cientistas já dizem que a gente atingiu, e atingiu no ano passado, no final do ano, mas assim que a gente atingir o ponto de inferência, começa-se um processo de savanização. Então, para além dessas queimadas que a gente tem vistos, o processo vai se acelerar, e isso vai ter consequências não só aqui no Brasil, mas como no mundo inteiro, a médio e longo prazo. No Brasil, a gente já vai ter, em curto prazo, com os incêndios do Pantanal ano passado, que foi a maior devastação, né, de um ecossistema, né, da biodiversidade brasileira. A gente perdeu 1/3 do Pantanal. A gente já vai sentir os impactos nos próximos anos e meses. Isso significa a alteração dos rios aéreos, do clima como um todo, ficando mais seco. E se isso continua, as populações que moram ao redor, ou próximo desses locais que estão sendo desmatados, vai ser inviabilizada, né? Porque eles não vão poder morar, porque o ano passado a gente atingiu 6% de umidade em cidades próximas do Pantanal. Isso é impossível permanecer por muito tempo, porque inviabiliza a vida. Então, o vegetarianismo, o veganismo, como a Laura pontuou, o veganismo é um estilo de vida, mas, antes de tudo, hoje em dia, não é só consciência, é uma necessidade para que a gente consiga aí preservar a nossa espécie, porque se assim continuar, não teremos mais muito tempo de vida. Silvana, dentro dessa sua fala, né, quando a gente fala em veganismo, vegetarianismo, é claro que a gente vê aí pessoas que optaram por viver dessa forma, né, dessa nova forma, às vezes por opção por saúde. Mas é claro que a gente também sabe que muitas pessoas aí são da causa animal também, então a gente vê também essa preocupação, tem toda essa preocupação aí também com o ecossistema. Agora, a gente vê também muitas empresas, né, aqui no Brasil, não sei se é suficiente, que se preocupam também com essa questão, toda essa questão que você trouxe, né, de preservação e também de, né, empresas que não fazem testes em animais. Eu queria que você falasse como está hoje essa situação, né, no mercado. As empresas realmente, a gente tem uma quantidade de empresas aí se preocupando com essa questão o suficiente, até porque a gente sabe que a gente está vivendo aí anos muito complicados. Você trouxe aí essa questão da Amazônia, essa questão do Pantanal. Você acha que ainda faltam mais empresas entrarem nesse movimento também? Com certeza, eu acho que ainda é muito pequena a resposta das empresas em relação às questões animalistas e ambientais. É preciso mais do que nunca, porque depende disso o futuro das novas gerações e das que virão. Quando uma empresa se torna vegana ou opta por não fazer teste em animal, ela tem todos os ganhos, porque o mercado hoje quer isso. A gente tem uma população de 30% de vegetarianos. Os testes animais são métodos anacrônicos. A gente tem hoje tecnologia, a gente tem conhecimento e a gente tem recursos para usar os métodos substitutivos. O que falta, na verdade, é vontade, né? Às vezes é a preguiça de algum pesquisador. Meu Deus, vou ter que aprender esse método novo. Mas eu não uso nem métodos alternativos, e sim substitutivos, porque não é uma alternância, é uma substituição. Então, a gente sabe, por exemplo, o Food and Drug Administration, o FDA, né, que faz a agência reguladora dos Estados Unidos, eles já disseram de forma oficial que 92% dos testes realizados em animais, quando extrapolam para os humanos, são falhos. Então, imagine você que 92% de pesquisas são jogadas fora e os medicamentos não vão para as prateleiras. Os medicamentos que vão para as prateleiras, com toda aquela bula gigantesca, né, de contraindicação, de efeito colateral, milhares por ano acabam sendo recolhidos, porque causam outros efeitos colaterais e inviabilizam o uso humano. Então, é muito pequeno, não são testes eficazes,
Hoje a gente tem tecnologia, a gente tem softwares, a gente tem equipamentos que simulam, inclusive aqui no Brasil, a gente tem um laboratório que trabalha com pele artificial, pele 3D, simulando, né, reações alérgicas. A gente tem modelos computacionais, que inclusive se fala biologia computacional, que trabalha com os genes, né, então o material genético dos produtos, das proteínas, para que se evite reações alérgicas. Então, a gente tem aí todo um sistema para não usar mais esse tipo de coisa. Então, os testes em animais são absolutamente antiéticos, provocam um sofrimento absurdo, nunca foi e nunca será necessário. Então, é preciso que a gente descubra as coisas com ética. Então, a ciência precisa, os cientistas e pesquisadores, saírem dessa zona de conforto. Inclusive, é muito mais caro usar animais em testes do que os novos, né, modelos que temos aí de diversas formas. Então, eu não vejo por que ainda não se faz isso. Então, as empresas, e cada vez mais, que optarem por não utilizar testes em animais, por ter uma pegada, né, ecológica menor, que tenha uma consciência maior em relação ao planeta, e eu tenho certeza que elas vão ter mais mercado. Tá certo. Agora, Laura, né, você como presidente da Associação Brasileira de Veganismo, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente de algo que não sei se é um mito ou às vezes é algo falho, até por conta da própria medicina. Por quê? Muitas vezes a gente escuta falar que é necessário comer carne, até mesmo quando você vai ao médico, é necessário se alimentar de carne, de leite, de ovos. Até que ponto a gente pode levar isso em consideração? É verdade que uma pessoa que não se alimenta do leite, do ovo e da carne, ela realmente é mais vulnerável? Até queria que você falasse disso pra gente, por conta da própria Covid, né? A gente escuta falar que é importante se alimentar bem, e quando a gente escuta se alimentar bem, a gente já pensa nessas três coisinhas que eu falei aqui, leite, carne e ovo. E eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, até porque você também é adepta ao veganismo há um tempo, então conta também da sua experiência. Sim, Tayana. Nossa, não. Carne, leites e ovos não é sinônimo de jeito nenhum de você se alimentar bem. Pelo contrário, é um sinônimo de você se alimentar com proteína em excesso e muito colesterol. Isso sim. E não há na dieta vegana, na dieta 100% vegetal, nada que falte, né, para você manter uma boa saúde. A única vitamina que faltaria é a vitamina B12, que a gente consegue suplementar numa boa sem problema. Agora, como em qualquer dieta, como qualquer alimentação, você tem que se alimentar bem, você tem que procurar, no mínimo, uma pirâmide alimentar básica para você ver o que você está ingerindo, o que você está comendo. Tentar, né, como a Silvana, uma alimentação mais próxima possível do natural, evitar bastante os industrializados. Isso tudo faz parte para você manter uma imunidade em alta, para que você se afaste de doenças virais, né, como Covid, como outras. Você tem que manter seu sistema imunológico em dia. Mas na dieta 100% vegetal não falta nada. Ferro, cálcio, proteínas. Pelo contrário, né, o ser humano, ele geralmente ele se alimenta de muita proteína, né? Acaba tendo excesso de colesterol, pressão. Então, assim, na dieta 100% vegetal, com certeza, não, realmente é um mito se você falar que falta alguma proteína, alguma vitamina. Então, só para a gente deixar claro aqui para o telespectador, as pessoas veganas e vegetarianas não são biologicamente mais vulneráveis. Então, as doenças, basta, lógico, ter uma dieta aí certinha, né, se alimentar de forma correta, que está tudo certo. Agora, Silvana, a gente voltando para essa questão aí dos testes em animais, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a questão da legislação. Você acha que falta uma legislação mais rigorosa para que a gente acabe com esses testes em animais? Olha, na verdade, a gente tem 8 estados aqui no Brasil, se eu não me engano, Amazonas, Pará, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso e Minas Gerais.
que já tem uma legislação estadual proibindo os testes feitos com animais na indústria cosmética. Mas, por outro lado, a gente tem uma lei federal, que é a Lei Arouca, foi uma lei aprovada em 2010, que regulamenta, então acaba entrando em conflito. Mas, como eu falei antes, não há necessidade. Se as pessoas soubessem a crueldade que são os testes em animais, eu tenho certeza que o mercado consumidor diria, parem com isso. Até porque não protege. Eles fazem isso, então, olha, a gente sabe que o ácido corrói. Então, não precisa se lançar um produto e fazer um teste, né? O teste, por exemplo, o Draze, que é feito com coelhos, porque o coelho albino ele tem a córnea mais fina, mais sensível, e eles colocam um clipe, o coelho não fecha o olho, fica com os olhos abertos, não pisca, né? E eles vão colocando os produtos nos olhos, aquilo sem anestesia, num sofrimento, eles estão contidos, eles estão dentro de uma caixa de contenção. Para o quê? Para dizer que o ácido corrói, a gente não precisa, a gente já sabe muito disso. E os modelos substitutivos fazem muito bem esse papel. Então, não há justificativa ética, não há justificativa econômica, não há justificativa tecnológica para continuar com esses testes. É só uma questão de consciência, e eu acho que as pessoas podem começar a consumir mais produtos que são veganos, que não são testados em animais, porque isso faz toda a diferença no mundo. E eu sempre disse, nunca houve tanta doença no mundo, tantos testes e tão pouca cura, tanto medicamento e tão pouca cura. Então, o que a gente precisa é ter uma qualidade de vida maior. O que a gente precisa é mudar os nossos hábitos e fazer isso com consciência. Dessa forma, eu acredito, porque a gente imagina que 115, 130 milhões de animais são mortos todos os anos, né, para alimentar essa indústria que tem os interessados nela, desnecessariamente, porque nunca houve necessidade, principalmente agora. É preciso, repito, que a ciência, que a indústria, que a economia ande de mãos dadas com a ética. Então, é possível fazer e consumir produtos sem testes de animais com segurança. Agora, quando a gente tem, né, no Brasil, nos últimos 2 anos, houve uma liberação, de mais de 1.000 novos agrotóxicos. Alguns agrotóxicos tiveram a sua toxicidade rebaixada. Isso sim, isso vai causar uma série de problemas de saúde, né? Como causa desde de quem produz até nós consumidores, que é a ponta final. Então, eu acho que os governos precisam incentivar os orgânicos e precisam também fazer uma campanha por saúde, porque isso, a médio prazo, vai causar um ônus, um déficit na conta da saúde pública muito grande, né? Então, está tudo errado. O mundo precisa ser repensado. Tá certo. Silvana Andrade, presidenta da Agência de Notícias de Direitos Animais, UANDA, e a Laura Kim, presidenta da Associação Brasileira de Veganismo. Eu queria pedir só um minutinho que a gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já já. Estamos de volta aqui com a Alesp Cidadania. Hoje a gente está falando um pouquinho de veganismo, vegetarianismo, estamos falando também da causa animal, a gente está falando dos testes em animais, com a Silvana e com a Laura. Eu queria retomar aí esse bate-papo, acho que a gente tem bastante coisa para conversar. Silvana, eu queria retomar até com uma questão novamente mais voltada para os animais, né, na causa animal. Eu queria que você falasse um pouquinho também, a gente está falando aqui sobre testes em animais, mas a gente sabe que existe principalmente aí por parte, né, das ONGs aí de causa animal, uma preocupação também com a forma com que esses animais vivem. Por mais que esses animais aí sejam muitas vezes industrializados, até usei uma vez um exemplo num programa
que a gente estava gravando, foi usado o exemplo do porco, por exemplo, como ele vai ser tratado durante a vida, por mais que a gente saiba que no final das contas ele vai morrer para servir um ser humano. E eu queria que você falasse dessa questão também, da importância que tem, né, a gente se preocupar de como vivem esses animais. O bem-estar é um bem-estar do acompanhamento do nascimento até uma morte natural. Então, quando se fala no bem-estar animal que vai ser morto, sempre me vem à mente um exemplo. Por exemplo, uma mulher, né, ela é convidada para jantar, ganha presentes, escuta a melhor música, ouve os maiores elogios e depois ela é morta, estuprada. Este crime por si só é mais hediondo. Então, para mim, o bem-estar animal, do tratar bem dos animais que serão mortos, é muito mais para passar a mão na consciência das pessoas, porque não existe tratar bem para matar. Não existe tratar bem animais, você falou do porco, eu vou citar a porca, que fica em celas de contenção, né, ali para dar de mamar aos seus bebês, mas que não tem o contato físico, ou das vacas que com 2 dias, né, que tem o seu filhote, o seu bezerrinho, a bezerrinha, enfim, esse bebê é retirado dela, né, o sofrimento tanto do bebê quanto dela. Para quê? O bebê pode virar um baby beef. Então, o que adiantou tocar música para essa vaca, ou supostamente tratar bem, ou só dar comida orgânica, não dar nada industrializado, medicamentos, enfim, nada disso do ponto de vista do interesse dos animais ou de qualquer ser, né? Porque uma pessoa que está no corredor da morte alivia, mas para ela não vai fazer a diferença. O que a gente quer é que as pessoas possam entender que o consumo de carne tem um impacto negativo terrível sobre a vida dos animais, porque é matar, a gente não necessita disso, né? Eu estou aqui conversando com vocês e eu estou até com a cara muito cansada, porque faz 1 ano que eu trabalho direto com tanta coisa que tem ocorrido no Brasil, mas é a alimentação vegana que me dá essa energia. Eu estou aí daqui a 2 anos e meio com 60 anos, eu não uso maquiagem, eu não uso nada, e nunca fiz nenhum procedimento, então eu acho que a gente pode viver bem e de uma forma pacífica, compassiva, respeitando todas as espécies, porque aqui nós estamos, né, para conviver em harmonia. Então, temos hoje mais bois do que pessoas, porque as vacas constantemente são estupradas. Tem gente que não faz nenhum link, acha que leite é uma coisa normal. Eu falei, gente, para uma vaca produzir leite, ela precisa engravidar, né? Mas as pessoas se esquecem disso. E são pessoas que têm um nível, né, cultural, educacional alto, mas não fazem o link. Eu digo, é como nós. A gente, as mulheres, só tem leite se estiverem grávidas ou em período de amamentação. Então, eu acho assim que realmente o Brasil no processo, no momento em que vivemos, de tanta destruição ambiental, o mundo necessitando disso. Temos fora do Brasil a Greta, uma adolescente que iniciou uma campanha. Pensemos, se não em nós, nos nossos descendentes, nas futuras gerações, porque o dinheiro não vai, e a gente está vivendo isso agora, não vai fazer a diferença. O que vai fazer a diferença é ter um planeta sadio, e isso somos nós que proporcionamos. Tá certo. Laura, quando a gente fala, né, do veganismo, vou voltar de novo para você com uma questão. Parece ser realmente, nós que não somos adeptos ao veganismo, me incluo, mas parece muito cultural, né? Talvez seja necessário que a gente tire, né, a ideia aí de alguns mitos, como a gente colocou um agora, de que as pessoas veganas, talvez elas não tenham vitamina o suficiente para combater algum tipo de doença. É necessário que a gente mude, talvez, essa ideia. É muito cultural essa questão da gente precisar comer carne, precisar comer derivados de animais? Ah, sim, com certeza. É totalmente cultural o hábito de se comer carne, a alimentação com derivados animais. Na verdade, você
vive no automático, você não pensa, né? Porque se você, um ser humano normal, sensível, se ele vê um animal caído, machucado na rua, um cachorrinho bonitinho, um gatinho, por exemplo, ele vai querer, né, tentar ajudar, socorrer. Agora, ele pode levar aquele gatinho que foi atropelado, que está lá com a pata exposta, machucado, no veterinário, mas logo em seguida ele vai no açougue ou no supermercado e vai lá, compra pedaços de outro animal morto, né? Então, é uma coisa assim muito no automático, as pessoas não fazem esse link, elas não imaginam, né, que todos os animais, né, os mamíferos, eles sentem, eles, não só os mamíferos, peixes, né, as aves, eles têm sentimentos, sim. Então, todos os animais, eles sentem como a gente, sentem amor, sentem dor, e a questão de você comer carne, sim, é uma questão totalmente cultural, um hábito que precisa ser modificado. Seria muito bom se as próximas gerações conhecessem mais as receitas veganas, como se alimentassem derivados animais, como você fazer um bolo, uma sobremesa, um sorvete sem nenhum leite, nenhuma secreção, sem nenhum ovo, né? Então, é tudo cultural, sim. E você falando, até me recordo de algumas lembranças, inclusive da infância, e até me lembrei aqui de um videozinho que viralizou há pouco tempo na internet, de um menininho que a mãe explicou que aquele bife que estava no prato dele era um animalzinho que tinha morrido e ele não queria comer e chorava. Então isso mostra o quanto é cultural mesmo, a gente não associa uma coisa na outra, até porque quando a gente já nasce tomando leite, então a gente acha que aquilo é uma necessidade. Então já é desde muito pequenininho, né, que a gente aprende, né, que é muito automático, como você falou, né, que é necessário esse tipo de coisa. Como eu usei a parte da medicina, é muito comum quando você vai no médico, você escutar que você precisa tomar. Então, tudo muito cultural e a gente precisa, então, talvez falar um pouco mais, né, desse assunto para que a gente consiga, então, tirar, né, um pouquinho desses mitos e ver que é possível, sim, a gente preservar a vida de animais e também, às vezes, preservar a nossa própria saúde, né, com um novo método aí, um novo modo de viver, né? Sim, mas, Tayana, só um parênteses aqui, né? A gente nasce tomando leite, mas o leite da nossa mãe, né? Sim, Aí sim, o ser humano tem aquele velho costume de dar o leite da vaca. Ele sim. não dá leite de cachorra, não dá leite de outra, né? Outro animal, fêmea. Então, é tudo uma questão de hábito. É a vaca que tem que dar o leite para o ser humano. Só que o leite que ela produz é para o filho dela, que ele cresce em arrobas. Não é para o ser humano. Entendeu? Então, tudo é uma questão cultural e seria muito bom se a gente pudesse repensar sobre isso. E é verdade, quando a gente fala nessa questão, até eu trouxe aqui a questão da medicina, mas eu conheço médicos mesmo que falam que não há necessidade, por exemplo, da gente, na vida adulta, consumir leite, né? E, aliás, eu gostaria até de pontuar, na verdade, nossa espécie não foi preparada a ficar adulta tomando leite de outros. Em alguns países, 100% da população, como é o caso do Vietnã, é intolerante. Aqui no Brasil, a intolerância ao leite está crescendo cada dia mais, porque as pessoas estão pesquisando. Não há qualquer necessidade. Esse mito aí, já que se falou de mito, eu vou falar de um. Ah, não, porque é bom para evitar a osteoporose. Eu antes, né, eu era um bezerrinho, eu tomei leite muito tempo. E aos 30 e poucos anos eu comecei um processo de osteopenia, né? Porque ao mesmo tempo realmente tem bastante cálcio, mas não falam tudo que o leite tem, que acaba roubando, né, proteínas e retirando dos ossos cálcio também. Porque não é que ele retira, na verdade não fixa nos ossos. Muito cálcio, enfim, é preciso se investigar. Existe uma indústria interessada nessa venda, mas, por exemplo, se fizerem uma pesquisa, os países com maior índice de osteoporose são os países que mais consomem laticínios. Então, essa conta não está fechando. É uma questão de hábito, como também de crenças, né? Manga com leite mata, e tinha todo o interesse por trás disso, né, para que os escravos não consumissem o leite, ficassem só com as mangas, então se criou, né, essa lenda de que manga com leite matava. Assim como para você ter
cálcio no organismo, você tem que consumir leite. Não, eu sou prova viva disso, que o alto consumo que eu tive não me fez, talvez tenha me feito, na verdade, mais mal. Exatamente. E é claro que a gente, né, quando a gente pensa em tudo isso, a gente vê que a educação nessa parte também é a base de tudo. Se falasse mais sobre essa questão dentro das próprias escolas, de pequenininho, né, talvez fosse mais fácil aí com o tempo a gente mudar essa questão cultural e de repente a gente começar a adotar esse novo modo de viver, né? E Laura, eu queria que você falasse de uma outra questão. Se a gente tivesse talvez projetos de lei para mais fácil acesso, digamos assim, né, a refeições sem origem animal, deveriam ser adotados, né? Deveria ser importante a gente ter aí projetos de lei que fizessem com que a gente tivesse esse acesso mais fácil. Assim, com certeza, as leis elas são muito importantes e refeições 100% vegetais, né, sem origem animal, seriam ótimas para todos. Porém, é aquilo, é a cultura. A maioria das pessoas não aceita isso. Né? No caso das leis que tem aqui nos estados brasileiros para a proibição dos testes em animais, né? Também, assim, não pegou no Brasil inteiro, já era para ter pegado isso, mas a maioria das pessoas não aceita. Por quê? Porque tem uma velha cultura, tem muitas pessoas interessadas por trás disso, então, infelizmente, os poucos políticos, né, como o deputado Feliciano Filho, que são a favor da criação dessas leis, eles são muito poucos. Né? Então, por isso que a gente tem que se unir para tentar transformar essa realidade. Existe uma questão econômica por trás de tudo isso, né, Laura? Sim, sim. Agora, Silvana, você tocou até num ponto, né, falou aqui da Lei 15.316 de 2014, que proíbe aí os testes em animais no país, mas então a gente percebeu aí por tudo que a gente está conversando durante o programa que essa lei não foi o suficiente, né? Falta talvez uma fiscalização? Na verdade, eu citei leis estaduais que estão em vigor. Tem uma lei, um projeto de lei do deputado federal Ricardo Izá, que legisla pedindo, né, ao fim o banimento dos testes em animais em todo o Brasil. Mas, infelizmente, ainda não foi votado. E falando em leis, a Assembleia, né, Legislativa de São Paulo aprovou no ano passado, está nas mãos do governador, ainda não foi sancionado, mas o Bom Prato Vegano, que é levar, né, refeições veganas para as populações aí em situação de vulnerabilidade. E a ANDA teve, né, junto a esse projeto de lei, a gente trabalhou em conjunto para isso, o que é muito bom. E o que só mostra que a alimentação vegana é acessível. Querendo, a gente faz pratos saudáveis, absolutamente nutritivos e deliciosos para todos. Não é caro. É claro que se você for numa boutique, você vai consumir produtos mais caros, mas a alimentação vegana é uma alimentação absolutamente acessível e expansionista. Eu me deparei já muitas vezes com pessoas que perguntam, mas o que é que você come? Eu falo, como tudo, provavelmente mais do que você, porque se aprende a comer várias coisas, os grãos, né, que hoje estão em moda, a gente já consumia há bastante tempo. Então, formas diferentes. No geral, a população brasileira fica no de sempre, e com a chamada mistura, mas você não precisa de uma mistura. Não, a nossa comida não é baseada na mistura, é todo um conceito nutricional que nos dá, né, e também ético. Né? A gente presta muita atenção. O vegano, naturalmente, ele observa o que vai nos rótulos, os ingredientes. Então, muita química, eu particularmente fujo disso. Então, quanto mais aditivo, menos nutritivo é um alimento. Silvana, você falou aí, né, citou aí algumas leis em alguns estados e um projeto de lei que ainda não foi sancionado. O que você acha que falta, então, para que políticas públicas, né, como essa sejam efetivas, sejam votadas? Você acha que falta aí uma união, talvez, dos movimentos para que a gente consiga aí dar um passo à frente nessa questão? A gente tem grupos no Brasil que têm interesses e esses grupos são muito fortes.
né? Nós temos ruralistas, nós temos no Congresso a bancada da bala, nós temos a bancada evangélica, que acabam legislando e atuando em benefício dos seus setores, levando pouco em conta ou nada em conta os interesses maiores de todos. Então, a gente tem uma grande dificuldade com isso. A ANDA, em 2018, fez uma denúncia de um projeto que estava para ser votado no Congresso, que, enfim, deixava desprotegidos orgânicos. Eu estou sendo bem, vamos dizer assim, superficial, né, na exposição. Mas a gente defendia os orgânicos e denunciávamos os agrotóxicos. Por conta disso, nós fomos perseguidos, hackeados, ameaçados nas mídias sociais, eu fui ameaçada, o caso foi para o Ministério Público, enfim, fui acuada, né, intimidada de todas as formas. Então, infelizmente, a gente não avança mais porque alguns grupos têm muito poder e usam, né, de violência, de todas as formas de violência, para não deixar que se mude o que temos hoje no país. Então, é preciso avançar, pensando na saúde da população, pensando no meio ambiente, pensando nos direitos dos animais, né? Porque todo ser vivo tem tanto direito como nós. Então, se na Constituição do Equador as florestas, os rios são considerados sujeitos de direito, aqui a gente ainda tem muito tempo discutindo e ainda um caminho longo para que se consiga que os animais sejam também sujeitos de direito. A gente tem que considerar todo o meio ambiente como sujeito de direito, porque sem meio ambiente, sem as florestas, sem os rios, sem os animais, nós não existiríamos. Então, essa pandemia que estamos vivendo agora, possivelmente vamos entrar aí numa terceira onda. E como bem disse o painel de biodiversidade da ONU, que reúne centenas de cientistas no mundo inteiro, eles, no ano passado, no final de outubro, publicaram um relatório e foram muito claros. Parem de desmatar e evitem o consumo de carne, porque entramos com a Covid-19 na era das pandemias. Então, esta é a primeira. Cada desmatamento, o consumo de carne contribui para esse momento terrível que a gente está fazendo. E nem sempre vamos ter condições de combater, como estamos combatendo agora, porque, segundo os cientistas, as próximas epidemias serão muito mais letais e muito mais extensas. Estamos aqui exaustos no Brasil, não temos vacina, enfim, estamos vivendo uma crise, mas, para além disso, vamos enfrentar outras. E a única forma de se evitar isso é tendo consciência, é escolhendo uma alimentação vegana, é escolhendo viver pacificamente com todas as espécies, é escolhendo não matar as florestas, porque as florestas têm vida, não matar os rios, é escolhendo ser o que a gente deveria ser, responsáveis, né? Se dizem que estamos no topo dessa cadeia, então é como eu sempre digo, uma mãe e o pai, ela tem mais responsabilidade com os filhos, né? De cuidar, de encaminhar, e dessa forma a gente tem com o planeta. A gente precisa não explorar, mas precisamos ter responsabilidade, ter consciência por nós e principalmente pelas próximas gerações. Tá certo, a gente chegou aqui aos minutos finais do nosso programa. Eu queria muito agradecer aqui a presença de vocês, né, nesse bate-papo importante, a Laura e a Silvana. Já queria estender aí o convite para próximos programas. Eu acho que a gente precisa falar bastante dessa questão. Afinal de contas, se é uma questão cultural, quanto mais a gente bater nessa tecla, mais a gente vai conseguir conscientizar, né, a população dessa questão tão importante. Muito obrigada e até um próximo programa, viu? Obrigada, Taina, pelo convite. Boa noite. Boa noite, Silvana. Parabéns pelas palavras. Obrigada a todos, obrigada, Laura, obrigada aí a Thay. E que possamos ter sempre programas para discutir assuntos importantes que levam uma certa luz, né? Espero que bastante a consciência de todos. Tá certo, muito obrigada. Esse foi mais um programa Alesp Cidadania. E para você rever esse programa, acesse a nossa plataforma no YouTube da Rede Alesp. Muito obrigada e até um próximo programa. Tchau, tchau.